Olá, seja bem-vindo ao canal Viver no Fluxo, canal onde a gente aqui trata de discernimento entre ações que nascem do nosso próprio ego e ações que nascem do divino, né? Da verdadeira direção divina, né? Que muitos muitos acham que seguem, né? Hoje em dia você pode escutar de várias e várias pessoas falando que elas seguem a vontade de Deus, né? Que algumas pessoas religiosas chamam de vontade de Deus, né? Eu chamo de direção divina porque a vida ela não é violenta, né? Ela sempre aponta, né? Praticamente a maioria das vezes ela não força, né? Ela aponta para uma direção e espera a nossa resposta, né? E então por isso que eu chamo de direção divina, né? E hoje eu quero ler um trecho aqui do livro do Osho, que fala aqui, né, indo direto ao texto, vamos aqui, né, é assim que se deve estar, totalmente alerta a todo momento, e quando você está totalmente alerta, essa mudança acontece. A parte do hemisfério esquerdo, a energia passa para o hemisfério direito. Aqui só para contextualizar o que ele está falando, quando ele fala que essa mudança acontece, né, ele está falando da intuição que ele chama aqui, né, que eu chamo aqui de direção divina, né, que é esse apontamento divino surgindo de um lugar completamente diferente da mente, surgindo dessa inteligência suprema do universo e passando ali para nós, para que a gente consiga ser assertivo aqui, né, diante da vida. E a primeira coisa que ele fala é sobre esse estar alerta, né? Porque geralmente a gente só toma mais decisões, principalmente na hora que a gente está sufocado, se sente perdido, né? A gente tende ao que na hora dessa preocupação maior, desse sufoco maior, sensação de se sentir apertado ali pelas situações, a gente tende a seguir o nosso condicionamento. Se a emoção está aflorada ali, geralmente a gente toma as ações com esse nível, né, de emoção aflorada, que com certeza não vai ser uma ação assertiva, né? Ou a gente, se é muito racional, vai analisando na mente ali várias coisas. Então, a gente nunca dá espaço para estar em um estado de alerta real, onde a resposta da ação ali não possa não sair desse filtro aí do ego, né? Que é condicionamento, que é racionalidade, que é essas emoções afloradas. A gente não dá espaço para que a vida ela dê a orientação, a gente possa ver a orientação. E tudo isso começa desse estar alerta, né? Estando alerta, você pode ver o condicionamento surgindo e não ir por ele, né? E aí, ele aqui alguns trechos atrás ele fala, né, que o ego ele usa mais o hemisfério esquerdo, né? Que é a parte da racionalidade e tudo mais para se orientar, né? É aquele guia que a maioria das pessoas usa, né? E o hemisfério direito, ele é o lado que o divino atua mais, né? Ele vai atuar mais aqui no hemisfério direito, que aí vai ser na parte da intuição, que é esse direcionamento divino, né? Que acontece dentro de nós. E aí, continuando, né? Ele fala: sempre que você está alerta, você se torna intuitivo. Ocorre-lhe lampejos do desconhecido de repente. Né? Olha isso. Vem de outro lugar, de uma fonte completamente desconhecida,
àquilo que a gente já conhece, que está situado aqui no hemisfério esquerdo, que é toda essa racionalidade, todo esse condicionamento, né? E lembrando, né, quando eu falo hemisfério direito, não estou confundindo hemisfério direito com, não é bom confundir, né, com a questão da emoção, porque você pode estar totalmente seguindo emoções, achando que está seguindo o coração, que é o lugar da fonte divina, né, onde o divino fala, e na verdade não. Essas emoções elas estão totalmente ligadas aqui ao hemisfério esquerdo, no condicionamento profundo ali do ego. Então aqui nós estamos falando de outra coisa completamente diferente do que a sociedade nos condicionou, né, a agir, de como ela nos condicionou a agir. Então vamos lá, vem lampejos do desconhecido, né? Você pode não acompanhá-los, esse é o problema. Você pode não acompanhá-los, então perderá bastante. Olha o que ele diz aqui. Eles podem surgir, só que você está nessa confusão tão grande de emoções, de racionalidade, diversos pensamentos ali, que os lampejos ele podem vir ali, os apontamentos divinos surgindo, lhe dando uma resposta do que você deveria fazer ali naquela situação. Né? Só, só que como está tudo embolado com essas outras coisas, você não tem a leitura correta do que seria o direcionamento real. Né? Então, ele está dizendo que você vai perder bastante, porque a vida ela é mais inteligente do que nós, sempre, sempre, sempre. Quando a gente dá espaço para que o divino ele possa fazer, a gente vê que sempre sai melhor do que a gente imaginou. Não é geralmente não é no tempo que a gente gostaria, né? Geralmente a gente quer avançar tudo. E então a gente usa mais aqui a racionalidade, hemisfério esquerdo, né? Ponderando as situações para poder agir, justamente porque a gente está tentando pegar um atalho no tempo para alcançar aquilo que a gente quer. Mas com o divino geralmente é diferente, né? Às vezes vai precisar de um tempo maior para se assentar algumas coisas, né? E às vezes também não, às vezes vai ter coisas que vai ser de imediato, seguindo aquele apontamento, né? Vamos continuar aqui, ó. Sempre que você está num aperto desses, em que a sua lógica falha, não se desespere, não fique desanimado. Esses momentos podem trazer as maiores bênçãos à sua vida. Esses são os momentos em que o lado esquerdo permite que o direito se manifeste. Olha o que ele está dizendo aqui. A gente não tem noção disso, né? Nesse nível de sociedade que a gente vive, a gente não sabe o que é isso, né? Esses momentos podem trazer as maiores bênçãos da sua vida. Mas preste atenção quando a gente está nesses apertos mentais, as situações estão nos sufocando. A gente olha e quando é que a lógica ela vai falhar? Quando a gente olha para uma situação e a gente não vê mais saída nela. Só que a mente está tentando encontrar uma saída. E aí você olha, pensa, racionaliza, pensa de novo, se desespera mais, né? E fica desanimado. Geralmente a gente cai nisso aqui. Geralmente a gente vai cair nisso aqui. A gente vai, em vez de entrar num estado de confiança na vida, a gente vai entrar nesse marasmo, nessa tristeza, nessa coisa aqui, onde o divino não age, que é no meio dessa energia baixa. O divino não age aí, né? Mas mesmo assim, numa situação dessas, se você olhar por outra perspectiva, se você começar a treinar isso, né? Não ficar desanimado e sim colocar seu alerta maior ainda, consciência maior ainda, é o que ele fala. Esses momentos podem trazer as maiores bênçãos à sua vida, porque é onde o divino vai falar, onde o seu ego perde controle. Você queria muito acertar, queria muito saber qual era o caminho correto, para se manter no seu controle, no controle que o ego adora. Enquanto que o divino ele vai por outro caminho, né? O caminho onde você se entrega e confia.
Confia que essa inteligência suprema pode fazer melhor do que você, muito melhor do que você. Então, aqui, né, vem essa coisa de realmente a gente começar a treinar isso, ter a coragem. Muitas das coisas aqui que a gente precisa nesse caminho real, espiritual real, né? Não essas teorias espirituais que a galera cria, mas aqui na vida real, realmente do que acontece, do que a gente precisa para se alinhar com esse poder supremo, as coisas vão exigir uma coragem maior. Então é necessário sim uma coragem absurda para você largar sua lógica, não se desesperar, mesmo diante de uma situação louca, uma situação que, nossa, eu estou perdido total aqui, eu preciso fazer algo. Então é necessário uma coragem absurda para você entregar isso na mão do divino. Se acalmar, realmente entregar, confiar e esperar a resposta, esperar o apontamento divino em cima daquilo. Só continuando aqui, né? Esses são os momentos em que o lado esquerdo permite que o direito se manifeste. Né? Então, a parte feminina, a parte receptiva, lhe dá uma ideia. Né? Ele chama também de parte feminina, né? Que é justamente a parte da entrega, né? Da rendição. Geralmente ele fala que o masculino ele é mais agressivo, né? Ele tem mais essa postura de agressividade, de violência, de tentar, de se esforçar, não sei o quê, enquanto que o feminino ele tem a parte mais receptiva, de entrega e rendição. Né? Então ele diz: se você a seguir, né, seguir essa ideia que surgiu do divino, né, simplesmente depois que você se entregou ali, entregou essa lógica, já que você viu que não tem saída e você se colocou nessa disposição da entrega, e vai surgir essa sugestão divina, né? Se você a seguir, muitas portas irão se abrir. Só que um detalhe, esse é o detalhe principal dessa mensagem. Mas é possível que você perca a oportunidade. Você vê que ele fala duas vezes aqui, né? Você pode não acompanhar os lampejos que a vida está trazendo ali, né? Do desconhecido. Você pode não acompanhá-los, então perderá bastante, né? E aqui ele fala de novo. Mas é possível que você perca a oportunidade, né? De seguir aquilo que está sendo mostrado. Pode ser que você diga, que absurdo. Que absurda a ideia que surgiu. Por quê? Porque o divino ele não age na lógica humana. Pode ser algo completamente bizarro a lógica humana. Entendeu? Pode ser algo inteiramente diferente ali a resposta. Por isso que tudo aqui é sobre coragem, né? Coragem de largar o conhecido. O conhecido, aquilo que a sociedade acha que é o certo, né? Aqui, como ela vê, né? As coisas, como deveria ser ali para a sociedade, né? Então, a maioria das coisas divinas não vai ter nada a ver com essa lógica humana. E só que aqui o Osho sabe, né, que é muito difícil a pessoa realmente se entregar a esse trabalho de rendição e realmente seguir a orientação ali absurda que apareceu, porque a pessoa vai precisar de coragem e de uma confiança. Geralmente quando a gente já tem esses vislumbres e a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo, a gente vai cada vez mais crescendo em confiança. Então, mesmo que o direcionamento seja muito ilógico, a gente segue. A gente começa a ter essa coragem de seguir, porque a gente já viu diversas vezes que o divino sempre tem algo superior ali àquilo que o ego fala ali pra gente de racionalidade. Né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que a gente possa treinar isso, ter a coragem real para entregar, né? Quando a gente não vê saindo, em vez de se desesperar, a gente se entregar, confiar e ouvir a sugestão. E cada vez treinar isso cada vez mais para que nosso campo possa ficar limpo ali, né? Nosso campo de visão, a nossa clareza, ela possa ir crescendo, né? Porque, como eu disse, o problema que a gente não tem a visão clara é que tem muita coisa embaçando nossa vista,
as emoções, os pensamentos ali egóicos, diversas sugestões do ego surgindo e a gente não consegue discernir, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje e fica aqui só o convite se você tem interesse em se aprofundar mais nesse tema sobre como diferenciar as ações do ego e das ações divinas. Tem um link aqui no vídeo do desafio de 30 dias. Então, se você quiser se aprofundar, conheça aí o desafio, clique no link e vamos para cima dessa jornada que é muito gratificante. É difícil, mas é muito gratificante quando a gente começa a ver que as coisas estão se alinhando a esse poder supremo. Então é isso, até a próxima.